texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Esse texto nos mostra Deus chamando Abraão e fazendo uma grande promessa para que todas as famílias da terra fossem benditas, como Abraão também era bendito em Deus, homem de Deus, a esposa, serva de Deus. E aqui nós começamos a aprender a servir a Deus com a família. Abraão foi um exemplo, nosso pai da fé, um homem de fé, Abraão, um homem crente, um grande servo de Deus. Nós olhando para a vida de Abraão e para a família de Abraão, nós vemos como Deus quer que a família sirva a Ele. Servir a Deus, começando no texto, por Abraão. Você é alvo da promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos serão abençoados através de você e da tua família. Servir a Deus começa pela família. Servir a Deus começa em casa. E Abraão tinha esse compromisso de levar essa aliança de Deus e até hoje nós guardar em nossos corações o exemplo do nosso patriarca Abraão. Como é lindo nós lutar pela nossa família na presença de Deus. Lute pela sua família, para que toda a sua família sirva a Deus. Vamos lutar pelas nossas esposas, pelo seu esposo, pelos nossos filhos e por toda a nossa casa, para que todos sirvam a Deus. Faça de tudo para apresentar os teus filhos para Deus, para apresentar o seu esposo, irmã, para Deus, para apresentar a sua esposa, irmão, para Deus. Tudo começa na família, e o servir a Deus começa em casa, desde os primeiros gestos da criança, desde as primeiras palavras da criança, desde as primeiras orações da criança, ela já começa a ser encaminhada para servir a Deus, porque tudo começa na família, começa em casa. Quando falamos em família, nosso coração aquece, nós ficamos emocionados, empolgados para falar, porque falar nos filhos brilha os olhos, emociona, brotam lágrimas, porque falar em família é falar naqueles que a gente ama, naqueles que a gente defende, naqueles que a gente cuida. E esta família que a gente ama, defende, cuida e protege, a gente quer apresentar a Deus, porque esta família precisa servir a Jesus, mas começa em casa. Quando nós pensamos em família, servindo a Deus, é uma oportunidade para fazermos uma reflexão da nossa casa, do nosso tempo com Deus, da nossa leitura da palavra, do nosso andamento diário com o Senhor, refletirmos, pensarmos. Se olharmos lá para Malaquias, a Bíblia já fala da aliança com os pais e dos filhos,
olhando para outros textos da Bíblia, vamos achar muitos, e eu vou citar alguns aqui, porque família tem um valor grande diante de Deus. Existe alguma coisa mais preciosa e mais linda do que ver uma família reunida? Ver um pai e uma mãe caminhando na calçada, segurando a mão de seu filho? Um casal, jovens casados ou mais idosos, um segurando na mão do outro e caminhando na calçada? O pai, a mãe e os filhos entrando na igreja. Tem coisa mais linda, uma imagem mais linda do que alguém chegando na casa do Senhor, ou ver uma foto de família, uma filmagem de um almoço, de um jantar, os filhos sorrindo. Hoje eu recebi uma foto de um amigo meu que há alguns dias não via mais, e toda a família reunida, uma irmã também pedindo oração e mandando a foto da família, os filhos, noras, netos. Que coisa linda esta imagem de família, e ainda muito mais quando se fala de família cristã. Glória a Deus. E agora pensemos, a igreja é uma família. A igreja, nós somos membros uns dos outros, e todos nós somos a família de Deus. Jesus foi exemplo. Ele nasceu numa família, ele se criou junto com seu pai biológico José e trabalhou na carpintaria de Nazaré, teve os seus irmãos. Então Jesus viveu em família. Seus pais se preocuparam com ele. Quando perderam ele no caminho, quando vinham de uma festa de Jerusalém e voltaram lhe procurar com diligência, e encontraram Jesus no meio dos doutores, fazendo perguntas para os doutores e ensinando os doutores, porque Jesus nasceu e viveu, se criou em família. Por isso nós afirmamos o valor. Antes de um reino, antes de um governo, antes de uma grande empresa, antes de qualquer negócio, o valor está na família. Cada coisa tem o seu valor, cada coisa tem a sua preciosidade, mas quando se fala de família, se fala de algo magnífico, algo sublime e algo maravilhoso. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 4 e versículo 2, nós vemos a indução de Deus para que a família começasse a adorar. E a Bíblia diz que a partir de Sete, ele e seus filhos começaram a invocar o Senhor e adorar o Senhor. Uma família precisa começar a adorar o Senhor. Eu e a minha esposa, os meus filhos, a irmã e o irmão, seu esposo, sua esposa e seus filhos, começaram a invocar e adorar o Senhor. Na sala da casa, ajoelhados nos estofados, nos sofás, nas cadeiras, ajoelhados naquele pequeno culto doméstico, lendo um pedacinho, um trechinho da Bíblia, cantando o hino da harpa. Esse negócio é divino, porque a partir dali está adorando o Senhor. Induzir a família para servir a Deus, imitando a família de Abraão, é levar a família para a adoração. Quando olhamos para Josué 24:15, nós vemos o Josué. Já falei daquele texto, fazendo uma interpretação inteira do capítulo 24 de Josué, de uma forma panorâmica, mas pensando aqui agora só numa coisa. Quando ele disse: escolhei hoje a quem sirvais, porém, se aos deuses que serviram vossos pais da além do rio, os deuses dos amorreus e tal, os deuses da idolatria, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Esta foi uma decisão firme de uma família. Tome uma decisão firme com a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor na doença, serviremos ao Senhor na bonança, serviremos ao Senhor na crise, serviremos ao Senhor em qualquer circunstância.
essa decisão firme partiu de Josué. Essa decisão firme deve partir de nós, o sacerdote do lar, a mãe, a rainha do lar. Eu estava olhando esta semana passada, quando recebi de um amigo lá de onde eu era adolescente, jovem, e ali eu me casei. Fotos com a Bíblia na mão, na adolescência, abraçado na Bíblia, nos cultos de jovens, nos cultos de ensino da igreja, nas apresentações teatrais da igreja, nos trabalhos da igreja, abraçado na Bíblia, porque eu decidi com firmeza servir o Senhor. Tinha muito medo de errar o casamento, tinha muito medo de casar com alguém que não servisse a Deus, que não adorasse a Deus, ou que servisse a Deus só por causa de mim. E eu queria uma pessoa definida. Deus me deu, e por quase 40 anos nós estamos juntos servindo a Deus, com a irmã Maria Helena, com os nossos filhos, mas esta decisão de firmeza parte de um coração voltado para Deus. O teu coração está voltado para Deus, o teu coração está firme no Senhor. Decida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai custar lágrimas, vai custar horas de orações, vai custar sofrimento, envolve uma série de coisas, mas a sua parte você vai fazer, porque a ponta que está nas tuas mãos não cairá por terra. Afirme hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas pastor, eu tenho filhos fracos, desviados, genro, nora, fracos na fé. Não se desanime, afirme este compromisso e essa decisão, porque o profeta Isaías diz, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Eu tinha um senhor na igreja com mais de 60 anos, e ele preocupado com os seus 12 filhos, e ele tinha uns 8 deles que não estavam na igreja. Mas um dia alguém fez a leitura do texto de Isaías no púlpito, e ele se apegou nessa promessa, e me abraçou chorando, e disse, eu estou agarrado na promessa, porque a Bíblia diz, e a Bíblia é a verdade. Glória a Deus, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Se não são hoje, serão amanhã. Hoje, quem sabe, fracos na fé. Amanhã cantando, amanhã tocando, amanhã pregando, amanhã adorando, amanhã louvando. Mas afirme na promessa, decida com firmeza com a sua família. Porque a Bíblia diz, no Salmo 127, versículo 3 ao 5, que os filhos são o tesouro de Deus para a família. Os filhos são herança do Senhor, e bem-aventurado o homem, o pai de família, que enche deles a sua aljava. Quando a Bíblia diz ali, que se Deus não cuidar a cidade, em vão trabalha o sentinela, se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o vigília, na continuação diz que os filhos são herança do Senhor, são presentes de Deus. Deus te deu um presente, e se Ele não te deu ainda, Ele vai te dar esse presente, porque os filhos são os valores. A minha família é o meu tesouro, a sua família é o seu tesouro, a sua família é a sua riqueza. Glória a Deus. Quando você olha para a Bíblia em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, você vai ver como a família precisa ser ensinada com persistência. Eu vou citar de novo esse texto daqui uns minutinhos, mas eu digo que a família deve ser ensinada com persistência. Este é o conselho do velho Moisés. E antes de eu terminar esta rápida narrativa, você vai entender como Deus usou os 3 homens que são considerados mais sábios na Bíblia Sagrada
para conciliar sua família. Primeiro está falando do Moisés, quando escreve o Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e 7, quando disse: ensinar estas palavras que hoje eu te ordeno, as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e as escreverás nos umbrais das portas da tua casa. E assim vai a promessa, é Deus aconselhando através de Moisés a família. Este é o Moisés. Mas depois nós podemos citar Paulo e podemos citar ainda mais alguém. Mas quando eu olhei para 1 Timóteo 5 e versículo 8, eu entendi que a família é prioridade. Quando a Bíblia diz: se alguém não cuida da sua casa, é pior do que o infiel, está orientando a nós priorizar a nossa casa, priorizar a nossa família, abraçar a família, apoiar a família, lutar pela família, fazer de tudo para induzir a família a adorar o nome do Senhor. Não é emocionante você ver a criança orando? Não é emocionante ver o adolescente por si mesmo dobrando os seus joelhos e buscando a Deus? Não é emocionante ver o adolescente, antes que o pai esteja pronto, já querer correr para a igreja, para estar no culto? Às vezes eu chego aqui no templo, todas as minhas reuniões, as minhas correrias, e chego às vezes perto do início do culto, mas eu encontro os adolescentes indo correndo lá para o lugar do culto, eu encontro eles e cumprimento eles, eu fico feliz e emocionado, porque é uma geração que Deus está trabalhando, apaixonada por Deus, que quer servir a Deus. No meio de uma competição grande de teorias, de filosofias, e a internet derramando coisas ruins, mas nós temos uma geração que está ouvindo o conselho do pai, o conselho da mãe, e Deus está respondendo à oração da igreja para que esta família seja bem cuidada para servir o Senhor. Glória a Deus, servir a Deus é uma honra, por isso precisamos induzir os nossos filhos, a nossa família, a servir a Deus. Marcos 10, e 42 ao 45, nós pregamos nesse texto alguns dias passados, mas especialmente o versículo de número 45 do capítulo 10 de Marcos, diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Este Jesus Cristo é o modelo de servir. E ainda o texto, um pouco antes ali, tem uma série de ensinamentos dentro desse contexto, servir. Mas quando você olha para Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 5 ao 7, você vai ver o Paulo escrevendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, ou sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e humilhou-se a si mesmo até chegar à morte, e à morte de cruz. Que exemplo de servir! Vamos servir a Deus. Eu estou apaixonado por esse Deus, porque eu quero servi-lo. Tem lutas? Tem dificuldades? Tem, mas vamos servir a Deus, e vamos abraçar a família, e vamos lutar pela família. Não brigue em casa com a família, faça de tudo para manter a comunhão, porque Jesus está sendo exemplo de alguém que serve a Deus de verdade. Glória a Deus. E nesse exato momento, eu quero que você, enquanto ouve eu falando aqui, pregando, você pense na sua família, pense nos sucessos que você teve com a sua família, e pense nos fracassos que já teve também nesta batalha. Nós temos pais chorando e mães, porque tem os filhos na droga, teve problemas com a família. Pense nisso agora, mas também pense na educação que você deu, pense na vocação que tem o seu filho, pense nisso. Há poucos dias veio um grupo de moços aqui que estão se recuperando no nosso desafio Shalom, e quando eles começaram a cantar, uma voz se destacou no meio, era um moço que cantava muito bem. Depois ele disse para mim: pastor, eu cantei por muitos anos na igreja,
mas eu caí e agora eu estou me recuperando, porque eu quero voltar a louvar o nome do Senhor. Eu tenho uma vocação. Pense na sua família e o exemplo que nós demos. Muitas vezes o pai e a mãe se irem em casa, se desequilibra, age um pouco fora do normal, mas que haja um arrependimento, que haja abraços, que haja lágrimas, que haja perdão, para poder induzir os filhos a servir a Deus de verdade. Não pense nos fracassos, não pense nas derrotas, mas pense agora nos momentos de sucesso, quando você teve aquele cuidado, porque às vezes o filho não sabe o que a mãe pagou o preço para estar ali, o pai também tem que contar a história das madrugadas sem dormir, das noites acordado por ele, alguns no hospital, outros em casa. Conte a história para o seu filho, para a sua filha, para ele saber que você valoriza e que você fez tudo por ele e você está disposta a fazer ainda muito mais por ele. Entenda o temperamento do seu filho, da sua filha. Existe aquela fase da explosão, da doma, do momento do quebrantamento. Quantas explosões desequilibradas são temperamentos. Trabalhe isso na oração, trabalhe isso no abraço, trabalhe nas lágrimas. Beije o seu filho no caminho, para que ele não se ire e não venha ter problema no dia de amanhã. Pense nele agora. Glória a Deus. O que nós estamos passando para os nossos filhos, como exemplo de cristão, para o cônjuge, para a esposa, para o marido, o que nós estamos passando para eles? E eu peguei e dei uma olhadinha hoje, que sou muito apegado com o livro Heróis da Fé, e eu dei uma olhadinha numa mulher chamada Susanna Wesley. Ela nasceu no dia 20 de janeiro de 1669, e ela casou com um homem chamado Samuel Wesley, e ela teve 19 filhos, e todos esses filhos se destacaram a servir e adorar o Senhor lá na Inglaterra. Mas esta mulher, a Susanna Wesley, ela tirava 6 horas por dia para instruir e ensinar os seus filhos. Foi ela que alfabetizou seus filhos, foi ela que ensinou seus filhos a ler e escrever, foi ela que ensinou seus filhos a orar, foi ela que ensinou a disciplina para os seus filhos. Ela ensinou, ela corrigiu, ela se dedicou. 6 horas por dia ela usava o tempo para educar os seus 19 filhos. E isso glorificou muito o nome do Senhor. Depois, um de seus filhos, que é um dos heróis, chamado John Wesley, ele disse: aprendi muito mais cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Ele trouxe da origem esta educação cristã. Ele trouxe da sua família este mistério de adorar a Deus. Ele trouxe do berço o sentimento de adoração, o sentimento de temor, o sentimento de servir. Se os irmãos escutaram a gravação do Lourenço Ouço, eu já ouvi algumas vezes, depois nunca mais eu vi, que a mãe de Lourenço era uma costureira, e ela costurava para fora também, para aumentar a sua renda. E Lourenço era um menino pequeno, e ele se enrolava nos carretéis de linha, enrolava a linha, e brincava deitado, rolando no soalho da sala. E um dia ela estava costurando, trabalhando, e olhou para Lourenço, e teve um sentimento de escrever uma carta para Lourenço. E ela começou a escrever uma carta para o seu filho Lourenço. Você, meu filho Lourenço, hoje está brincando aqui, mas você vai crescer. Talvez a mãe não esteja mais com você, e você vai passar por tentações, vai ser pressionado pelo pecado, pelo mundo, pelos prazeres desta vida. Não caia, Lourenço, mas se porventura você fracassar, Lourenço, perca a paz na alma, perca o sossego na sua alma, e só volte a estar tranquilo quando você se encontrar de novo com Deus, quando você se reconciliar de novo. Mas não te dê sossego sem primeiro sentir o perdão e sentir a graça de Deus na sua vida. Escreveu aquela carta e colocou na gaveta de algum armário por ali. Os anos se passaram, Lourenço ficou jovem.
Um dia Lourenço estava já fraco na fé pelas tentações, a falta de oração. E um dia, caminhando por dentro da casa, foi revirar os documentos por ali e achou aquela carta escrita da sua mãe. E quando ele leu aquela carta, ele derreteu e se jogou no chão, nos pés do Senhor. E com muita oração e lágrima, ele se levantou na presença de Deus. E foi um dos melhores radialistas que teve no Brasil para apresentar programas evangélicos. Foi ele que escreveu tantos documentários, foi um grande teólogo, foi um grande pregador. Alguns dos irmãos já ouviram falar nesse homem? Olha, e quanta gente já ouviu falar, estudaram matérias, livros, documentos de Lourenço Ouço. A origem dele estava na família, na sua casa, na sua mãe. Glória a Deus. Você, irmã, tem Deus na sua vida. Você, irmão, tem Deus na sua vida. Então você é influente. Você pode influenciar. Você pode influenciar o seu filho. Você pode influenciar a sua filha a servir a Deus de verdade. E eu quero citar aqui pelo menos 2 mulheres que influenciaram uma criança. Quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, ele disse para Timóteo: lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, e fazendo menção da tua mãe Eunice e da tua avó Lloyd, as quais te ensinaram os caminhos do Senhor. Paulo era o líder, Paulo era o mestre, Paulo era o ensinador, mas ele entendeu e respeitou a educação cristã que sai de dentro de casa. Ele entendeu o valor da oração, dos ensinamentos da mãe e da avó, dos pais dentro de casa. Eu citei o conselho de Moisés, eu estou citando o apóstolo São Paulo, mas nós podemos citar ainda mais pessoas. Este apóstolo São Paulo, ele apresenta o exemplo daquelas 2 mulheres, Lloyd e Eunice. E eu queria citar também a família do Noé. Noé fez a arca, mas a sua família, na hora do dilúvio, ele conseguiu ver todos dentro da arca. A Bíblia diz: Noé e a sua família entraram para dentro da arca. Não desperdice tempo, meu irmão. Aproveite o tempo. Tempo fala do tempo que a gente tem no dia a dia, para abraçar, para aconselhar, para orar, para ensinar a cantar, mas fala também do tempo de vida da criança, da idade, da faixa etária, o tempo da educação, o tempo de colocar Deus no coraçãozinho deles. Nós temos aqui no Itaú uma filha do pastor Altino Ferreira Gomes, e tem a irmã Zenira, eles hoje são jubilados. E eu sei que tinha uma das suas meninas, bem pequenininha, dava os primeiros passinhos, e na casa do pastor Altino, eu via ela ajoelhada na frente daquela criança, ensinando ela a cantar umas frases do hino, e a menininha daquele tamanhinho, emocionada, aprendendo a cantar frase, aprendendo a cantar os hinos, para tentar acompanhar na igreja antes do culto. São exemplos maravilhosos e magníficos que nós precisamos aprender e levar para nós, para passar também para a nova geração. Glória a Deus. Ensine o que você puder, fale com sabedoria, fale com graça, que as tuas palavras vão entrar naquele coraçãozinho e ele vai ser tocado por Deus. E quando passar os anos, você vai ver eles aqui tocando e ali cantando, ou aí por aí adorando a Deus na porta, recepcionando, ou pregando aqui no altar. Faça o que você puder pelos seus filhos, porque Deus colocou Adão e Eva no jardim, para cuidar do jardim. O sucesso do jardim era o desempenho do casal. O sucesso da nossa família é o nosso desempenho em favor da nossa família.